Aqui no sítio, eu tenho um caminho de terra batida que liga o pasto, onde ficam as vacas, até o curral onde eu faço a ordenha. É uma estrada pequena, só para uso próprio, que eu mesmo abri há uns anos atrás, para facilitar o trabalho. Quando chove, o barro fica mole e marca qualquer coisa que passa por ali. Então sempre dá para saber se teve gente ou animal usando o caminho. Numa quinta-feira de manhã, depois de uma chuva que caiu na madrugada, eu estava indo buscar as vacas, quando reparei umas pegadas muito estranhas no barro da estrada. Não eram de vaca, nem de cavalo, nem de pessoa. Eram grandes, maiores que um pé humano normal, mas tinham o formato de pata de felino. Só que o mais esquisito é que tinham 5 dedos compridos, como se fossem mãos humanas, mas com garras na ponta. As pegadas iam numa fila só, como se o animal tivesse caminhado bem devagar, pisando com cuidado. E elas afundavam mais na terra, a cada passo, como se o bicho fosse ficando mais pesado conforme andava, ou como se tivesse se transformando enquanto caminhava. As primeiras marcas eram mais rasas, mas as últimas estavam bem fundas no barro, como se fosse um animal muito grande e pesado. Fiquei ali agachado, examinando as pegadas, tentando entender que tipo de animal poderia ter feito aquilo. Conheço rastro de onça, de gato do mato, de todos os felinos que tem por aqui, mas nunca vi nada igual. E principalmente nunca vi felino com 5 dedos. Isso não existe na natureza, pelo que eu sei. Resolvi seguir as pegadas para ver onde elas levavam. A trilha seguia pela estrada em direção ao curral, sempre na mesma linha reta, sem desvios. Caminhei uns 20 metros seguindo os rastros quando encontrei uma coisa que me deixou ainda mais intrigado. Espalhadas pelo chão, tinha penas de galinha, pedaços de pele e uma corda cortada, como se alguém tivesse despedaçado um animal ali mesmo. As penas estavam todas molhadas de sangue e a pele parecia ter sido arrancada na unha, não cortada com faca. A corda era uma que eu reconheci. Era a mesma que eu uso para amarrar os frangos no poleiro à noite. Alguém ou alguma coisa tinha pego um dos meus frangos, matado ali na estrada, e comido parte dele. O resto tinha sido largado espalhado como se fosse só brincadeira. Voltei correndo para casa para contar para os frangos. Quando cheguei no galinheiro, vi que realmente faltava um galo vermelho que eu gostava muito. A porta do galinheiro estava aberta. A trava tinha sido arrancada com força e tinha sangue no chão. Mas o estranho é que não tinha sinal de luta, como se o galo tivesse sido pego de surpresa, sem nem tentar se defender. Naquela mesma noite, mudei todos os animais para um curral mais perto de casa, onde eu podia vigiar melhor. Não queria perder mas nenhum bicho, para o que quer que fosse, aquela criatura das pegadas estranhas. Tranquei tudo bem trancado, até coloquei cadeado onde não tinha, e fiquei acordado até tarde, prestando atenção em qualquer barulho suspeito. No dia seguinte de manhã, quando fui verificar os animais, tomei um susto que me deixou sem dormir por dias. Tinha pegadas novas no barro, do mesmo tipo das anteriores, só que agora elas estavam muito mais perto da casa. O rastro vinha da direção do mato, passava pelo curral novo onde eu tinha colocado os animais e ia até bem perto da minha porta. As pegadas eram mais fundas ainda que as do dia anterior e agora tinham uma coisa nova que me arrepiou todo. Entre uma pegada e outra, tinha marcas no barro, como se fossem dedos se arrastando, como se a criatura tivesse começado a andar de 4 patas também, usando as mãos para se apoiar. Era como se ela tivesse evoluído ou mudado de forma. Desde então, toda manhã eu encontro pegadas novas, sempre mais próximas da casa. É como se a coisa estivesse testando as defesas, vendo até onde consegue chegar sem ser vista. Já mudei os animais de lugar 3 vezes, mas as pegadas sempre aparecem no lugar novo. É como se ela soubesse exatamente onde eu coloco os bichos. Ontem, de manhã, as pegadas chegaram até a varanda da minha casa.
Vi as marcas bem claras no barro que acumula perto da porta quando chove. A criatura tinha ficado ali parada, provavelmente me observando através da janela enquanto eu dormia. Isso me deixou apavorado, porque significa que ela está ficando mais corajosa, mais próxima. Tô pensando seriamente em sair daqui por uns dias, ir ficar na casa de um parente na cidade, até essa coisa ir embora. Mas e se ela ficar esperando eu voltar? E se for atrás de mim? Às vezes fico imaginando que tipo de criatura pode ter 5 dedos como humano, mas andar como felino e ficar cada vez mais pesada conforme se move. Não faz sentido nenhum, mas as provas estão todas aí no barro. Sempre teve muito gato selvagem aqui na região, é normal. Eles ficam no mato, caçam passarinho, rato, essas coisas, e de vez em quando aparecem perto das casas procurando comida fácil. Eu nunca me incomodei com isso. Até gosto de ver os bichos por aí. Mas uns 6 meses atrás, começou a aparecer um gato diferente dos outros, que me deixou muito desconfortável. Era um gato preto, grande, bem peludo, que começou a rondar o sítio. No começo eu achei normal. Pensava que ele estava só procurando um lugar para se esconder ou alguma coisa para comer. Deixei um pratinho com ração na varanda algumas vezes, mas ele nunca chegou perto quando eu estava por perto. Só comia quando eu entrava em casa. Depois de uns dias, comecei a perceber que o gato me observava de longe. Quando eu estava trabalhando no pasto, cortando lenha ou fazendo qualquer coisa no quintal, ele ficava ali parado, me olhando fixo. Mesmo estando bem longe, uns 100 metros ou mais, eu sentia o olhar dele. Era uma sensação muito incômoda, como se alguém tivesse me vigiando o tempo todo. O mais estranho é que ele nunca piscava. Ficava ali, imóvel como uma estátua, só me encarando. Quando eu olhava na direção dele, nossos olhos se encontravam e ele continuava me fitando, sem desviar o olhar, nem por um segundo. Isso durava minutos, às vezes quase 1 hora. Era como se ele tivesse hipnotizado, ou como se eu fosse a coisa mais interessante do mundo para ele. À noite, a situação ficava ainda mais estranha. Eu estava na sala assistindo televisão ou jantando na cozinha, quando sentia que tinha alguém me observando. Olhava pela janela e lá estava ele, parado do lado de fora, me encarando através do vidro. Sempre no mesmo lugar, sempre na mesma posição, como se fosse um ornamento que alguém tivesse colocado ali. Tentei espantar ele algumas vezes, batendo palma, gritando, até joguei umas pedrinhas na direção dele. Mas o gato não se mexia. Não saía correndo como os outros fazem. Só continuava me olhando com aqueles olhos amarelos brilhantes. Era como se ele não tivesse medo nenhum de mim. Ou como se soubesse alguma coisa que eu não sabia. Uma quinta. Feira de madrugada, eu estava dormindo quando acordei com aquela sensação de que tinha alguém me observando. Fui até a janela do quarto e lá estava ele de novo, parado no mesmo lugar de sempre. Dessa vez resolvi que ia acabar com aquilo de uma vez por todas. Peguei uma vara que tinha aqui perto da porta e saí para confrontar o bicho. Caminhei devagar na direção dele, segurando a vara, preparado para dar umas pancadas se fosse preciso. Achei que ele ia fugir quando me visse chegando perto, mas ele ficou ali parado, me esperando. Quando cheguei a uns 2 metros de distância, parei e ficamos nos encarando por uns minutos em silêncio. Foi aí que aconteceu a coisa mais aterrorizante que já vivi. O gato abriu a boca devagar, como se fosse miar. Mas em vez de miado, saiu uma língua bifurcada, igualzinha de cobra, comprida e fina. E dessa língua saiu uma voz humana, clara e baixa, perguntando: "Me reconheceu?" Quase caí para trás do susto. Não era possível que um gato tivesse falado comigo, ainda mais com língua de cobra. Mas a voz tinha sido real. Eu tinha ouvido claramente. Era uma voz de homem, meio rouca, como se a pessoa não falasse há muito tempo. E a pergunta não fazia sentido nenhum.
Como é que eu ia reconhecer um gato? Saí correndo de volta para casa. Tranquei todas as portas e janelas e passei o resto da noite acordado, tremendo de medo. No dia seguinte, contei para o meu vizinho, mas ele riu da minha cara, disse que eu devia ter sonhado. Disse que gato não fala, muito menos com língua de cobra. Mas eu sabia que não tinha sido sonho. Tinha acontecido mesmo, na minha frente. Desde aquela noite, nunca mais consegui olhar diretamente para nenhum animal. Fico sempre desconfiado, com medo de que eles me olhem de volta e falem alguma coisa. É uma sensação horrível, como se eu tivesse perdido a capacidade de conviver com os bichos. Até os animais domésticos me deixam nervoso agora. O gato preto sumiu depois daquele episódio. Nunca mais vi ele rondando por aqui. Mas às vezes, principalmente de noite, tenho a sensação de que tem alguém me observando de longe. Olho pela janela e não vejo nada, mas a sensação continua. É como se ele ainda tivesse por aí, escondido, me vigiando de algum lugar que eu não consigo ver. E aquela pergunta continua na minha cabeça. Me reconheceu? Reconhecer o quê? Quem era aquele gato? Por que ele me observava tanto? Às vezes penso se não era alguma pessoa que eu conheci que virou gato, ou se era algum espírito que tomou forma de animal. Mas isso parece coisa de filme, não de vida, real. Mesmo assim, não consigo encontrar outra explicação para o que aconteceu. Era uma madrugada de segunda-feira. Estava chovendo daquele jeito que só chove aqui no interior. Uma chuva grossa que faz barulho no telhado de zinco e deixa tudo alagado. Eu estava dormindo quando acordei com uns relinchos muito altos vindo do quintal. Pensei logo na minha égua, a Morena, que às vezes fica agitada quando tem temporal. Ela tem medo de trovão e sempre faz escândalo quando chove forte. Levantei da cama meio preocupado, porque o relincho não parecia normal. Era mais agudo, mais desesperado, como se o animal tivesse com dor ou muito assustado. Peguei a lanterna na gaveta e uma capa de chuva velha e fui lá fora ver o que estava acontecendo. A chuva estava mesmo forte, batendo no rosto e dificultando a visão. Quando cheguei no quintal, iluminei primeiro o curral onde a Morena fica. Ela estava lá quietinha, encostada num canto, tentando se proteger da chuva. Não era ela que estava fazendo aquele barulho. Olhei para os outros lados, tentando descobrir de onde vinha o relincho, e foi quando vi um vulto grande parado perto da cerca do fundo. Caminhei devagar na direção do animal, pisando com cuidado, porque o chão estava escorregadio com a lama. Quando cheguei mais perto e iluminei direito, vi que era um cavalo mesmo, mas não era nenhum dos animais daqui da região. Era um cavalo que eu nunca tinha visto antes, marrom escuro, meio magro, parado ali quieto debaixo da chuva. O mais estranho é que ele não se mexeu quando eu me aproximei. Ficou ali parado, sem reagir à luz da lanterna, sem tentar fugir. Era como se ele estivesse esperando eu chegar perto. Isso já me deixou meio desconfiado, porque cavalo normalmente é bicho esperto, se assusta fácil quando vê gente estranha com lanterna na madrugada. Quando foquei bem a luz no rosto dele, foi que eu vi a coisa mais estranha que já vi na vida. O cavalo não tinha focinho, onde devia ter a boca, as narinas, só tinha pele lisa, como se alguém tivesse apagado essas partes do rosto dele. Era uma coisa muito perturbadora de se ver, porque o resto da cabeça era normal, mas a parte de baixo era só uma superfície, lisa, sem nenhuma abertura. Fiquei ali parado, tentando entender o que eu estava vendo. Como é que um animal respira sem nariz? Como é que ele come sem boca? Era impossível, mas estava ali na minha frente. O cavalo me olhava com uns olhos fundos, muito escuros, como se fosse capaz de ver através de mim. Era um olhar inteligente demais para ser de animal normal. Tentei me aproximar mais, mas aí a pilha da lanterna começou a enfraquecer. A luz ficou amarelada e fraca, piscando de vez em quando. Balancei a lanterna para ver se melhorava, e quando
Consegui acender direito de novo. O cavalo tinha sumido. Não tinha mais nada perto da cerca, como se ele nunca tivesse estado ali. Fiquei uns 10 minutos andando pelo quintal, iluminando todos os cantos, procurando o rastro do animal. O chão estava molhado e mole por causa da chuva, então qualquer cavalo deixaria a marca das ferraduras na lama. E eu encontrei marcas mesmo, mas eram muito estranhas. As ferraduras estavam marcadas ao contrário, como se o cavalo tivesse andado de costas, ou como se as ferraduras tivessem sido colocadas do lado errado. No outro dia, quando a chuva parou e o chão secou um pouco, voltei lá para examinar melhor as marcas. Eram ferraduras mesmo, mas do jeito que eu tinha visto na noite anterior, todas invertidas. Nunca vi coisa igual. Perguntei para o veterinário da região se isso era possível. Ele disse que não, que nenhum animal consegue andar com ferradura. Ao contrário. Mas o que mais me preocupou foi o comportamento da minha égua depois daquela noite. A Morena sempre foi um animal dócil, comia bem, era saudável. Mas depois daquela madrugada, ela parou de comer completamente. Ofereci ração, capim fresco, milho, mas ela não queria nada. Só ficava parada num canto do curral, olhando em direção ao lugar onde eu tinha visto o cavalo estranho. Chamei o veterinário para examinar ela, mas ele disse que fisicamente estava tudo normal. Não tinha doença, não tinha machucado, nada. Que explicasse por que ela não queria comer. Disse que podia ser estresse, mas não conseguiu explicar o que teria causado isso. Experimentei mudar ela de curral, levar para outro pasto. Mas não adiantou nada. A Morena foi definhando aos poucos. Em 2 semanas ela estava só pele e osso, muito fraca, mal conseguia ficar em pé. Acabei tendo que sacrificar ela porque não havia nada que eu pudesse fazer. Foi muito triste, porque era um animal que eu gostava muito e que nunca tinha dado problema. Até hoje eu fico pensando no que aconteceu naquela noite chuvosa. Será que aquele cavalo sem focinho era real mesmo? Será que ele fez alguma coisa com a minha égua? E como é que um animal consegue viver sem boca e sem nariz? Às vezes, em noites de chuva forte, fico prestando atenção se escuto relincho estranho no quintal. E sempre que vejo ferradura no chão, olho se está na posição certa, porque aquela imagem das ferraduras invertidas nunca mais saiu da minha cabeça. A caixa d'água aqui de casa fica no alto, numa torre de ferro que meu pai construiu há uns 20 anos. É daquelas caixas grandes, de 1000 litros, que abastece a casa toda. De vez em quando eu subo lá para fazer limpeza, porque sempre acumula sujeira, folha, essas coisas que caem com o vento. É um serviço chato, mas necessário, porque senão a água fica com gosto ruim e pode até fazer mal para a saúde. Naquele sábado de manhã, eu estava notando que a água estava saindo meio escura da torneira da cozinha, com um cheiro esquisito, meio azedo. Pensei logo que devia ter alguma coisa na caixa. Então peguei os equipamentos de limpeza e subi para dar uma olhada. É uma subida meio perigosa, tem que usar escada e depois se equilibrar na borda da torre. Mas eu já fiz isso muitas vezes. Quando tirei a tampa da caixa, quase caí para trás do cheiro que saiu de lá. Era um cheiro muito forte de peixe morto, daqueles que ficam boiando na beira do açude quando faz muito calor. Cobri o nariz com a camisa e me forcei a olhar lá dentro. A água estava escura mesmo, meio esverdeada, e tinha uma gosma preta grudada nas paredes internas da caixa. A gosma era nojenta, parecia gelatina podre, e estava espalhada principalmente nas bordas, como se alguma coisa tivesse subido pelas paredes e deixado aquele rastro. Nunca tinha visto nada igual. Pensei que podia ser alga ou fungos que crescem em água parada, mas tinha alguma coisa muito estranha no jeito que estava distribuída, como se fosse proposital. Peguei a lanterna que sempre levo para iluminar melhor o fundo da caixa. A água estava turva, então era difícil ver direito. Mas quando foquei a luz lá no fundo, foi que eu vi uma coisa que me fez quase soltar a lanterna.
Tinha alguma coisa se mexendo lá embaixo, alguma coisa grande que não devia estar ali. Quando a luz bateu direito, eu vi um olho enorme, alaranjado, me encarando debaixo da água. Era um olho redondo, do tamanho de um prato de sobremesa, com uma pupila preta no meio que parecia seguir o movimento da lanterna. A cor era de um laranja muito vivo, como se tivesse brilho próprio, e ele ficava piscando devagar, sem parar de me olhar. Tomei um susto tão grande que pulei para trás sem pensar, perdi o equilíbrio na borda da torre e escorreguei da escada. Caí no chão e bati a cabeça numa pedra que tem ali perto. A pancada foi forte, senti o mundo girar e tudo ficou escuro. Não sei quanto tempo fiquei desmaiado, mas quando acordei, o sol já estava mais alto e eu estava com uma dor de cabeça terrível. Levantei meio zonzo e olhei para cima, para a caixa d'água. Estava tudo quieto, sem barulho nenhum. Subi de novo, com muito cuidado dessa vez, segurando firme na escada. Quando olhei dentro da caixa, tomei outro susto, mas de um jeito diferente. A água estava cristalina, limpinha, sem nenhuma gosma nas paredes. Era como se alguém tivesse feito uma limpeza completa enquanto eu estava desmaiado. Enfiei a mão na água para testar e senti que estava geladinha, normalíssima. Não tinha mais cheiro ruim, não tinha mais nada estranho. Era como se tudo que eu tinha visto antes fosse um pesadelo. Mas quando tirei a mão da água, percebi uma coisa muito estranha que me deixou ainda mais confuso. Minha mão direita estava completamente enrugada, como se eu tivesse passado horas debaixo d'água. Você sabe como fica a mão quando a gente toma banho muito demorado? Era exatamente assim, mas muito pior. A pele estava toda franzida, esbranquiçada, como se tivesse ficado submersa um dia inteiro. Mas eu tinha só encostado a mão na água por uns segundos. Tentei esfregar, achando que ia voltar ao normal, mas não adiantou nada. A pele continuava enrugada e estranha. Esperei algumas horas, achando que era só questão de tempo, mas a mão não melhorou. Passou o dia todo e ela continuava do mesmo jeito, como se tivesse sido transformada por alguma coisa. Fui no médico da cidade no outro dia, ele examinou e disse que nunca tinha visto nada igual. Pedi uns exames, mas não deu nada. Disse que a pele estava saudável, só com essa aparência estranha. Receitou umas pomadas, mas nenhuma adiantou. A mão ficou assim mesmo, enrugada como se fosse muito velha, enquanto o resto do corpo continuou normal. Até hoje, 5 meses depois, minha mão direita continua do mesmo jeito. As pessoas olham e perguntam o que aconteceu, mas como é que eu vou explicar uma coisa dessas? Quem vai acreditar que eu vi um olho gigante na caixa d'água e depois acordei com a mão transformada? Parece história de maluco. Às vezes fico pensando se aquilo tudo foi real mesmo, se não foi só um sonho muito vivido. Mas aí olho para minha mão e sei que alguma coisa muito estranha aconteceu naquele dia. E de vez em quando tô sozinho em casa à noite, escuto uns barulhos estranhos vindo da direção da caixa d'água, como se tivesse alguma coisa se mexendo lá dentro. Mas nunca mais tive coragem de subir para verificar. Eu tenho um pedaço de terra aqui onde planto mandioca. Fica numa área mais afastada do sítio, uns 500 metros da casa. É um lugar meio isolado, cercado de mata fechada, mas a terra é boa e a mandioca sempre dá bem ali. Costumo ir lá toda tarde para ver como está a plantação, arrancar uns matos, essas coisas que a gente faz para manter a roça em ordem. Era uma terça-feira de tarde, devia ser umas 4 horas, quando eu estava lá capinando uma fileira que estava meio suja de erva daninha. O sol estava forte, mas já começando a baixar, então não estava tão quente assim. Eu estava abaixado, concentrado no trabalho, quando escutei um barulho estranho vindo do outro lado da plantação. Era como se fosse alguém andando no meio dos pés de mandioca, mas pisando meio esquisito, não como pessoa normal. Levantei e olhei na direção do som.
Foi aí que eu vi uma coisa que me deixou gelado. Tinha um bicho, magro demais, todo peludo, andando em duas patas no meio da minha lavoura. Não era gente, isso eu tinha certeza, mas também não era nenhum animal que eu conhecia. O corpo era meio encurvado, os braços eram compridos demais e arrastavam no chão enquanto ele caminhava. O pelo era escuro, meio barrento, como se ele tivesse rolado na lama. Fiquei parado, sem conseguir me mexer, só observando aquela coisa estranha. Ela caminhava devagar, balançando de um lado para o outro como se tivesse dificuldade para manter o equilíbrio nas duas patas. Os braços ficavam rastejando no chão, deixando marca na terra fofa entre os pés de mandioca. Era uma visão muito perturbadora, porque parecia uma mistura de gente com animal, mas de um jeito muito errado. Quando consegui ver melhor o rosto dele, foi que me bateu o verdadeiro pavor. Parecia focinho de cachorro, mas doente, meio deformado. A cara era alongada demais e tinha uns dentes amarelados aparecendo. Os olhos eram pequenos e fundos, meio vermelhos, como se ele tivesse uma infecção ou alguma doença. E a cabeça ficava balançando enquanto ele andava, como se fosse pesada demais para o pescoço. De repente, a criatura parou de andar e virou a cabeça na minha direção. Nossos olhos se encontraram por uns segundos que pareceram uma eternidade. Ele me encarou com aqueles olhinhos vermelhos e eu senti um frio na espinha, como nunca senti na vida. Era como se ele tivesse entendido que eu estava vendo ele, como se ele soubesse que não devia estar ali naquele horário, na frente de uma pessoa. Então, aconteceu uma coisa que me impressionou muito. Ele se escondeu tão rápido que eu mal vi o movimento. Foi como se ele tivesse desaparecido. Sumiu no mato seco que fica na borda da plantação, sem fazer nenhum barulho. Nem folha balançou, nem galho quebrou. Nada. Uma criatura daquele tamanho simplesmente sumiu no ar, sem deixar rastro. Fiquei ali parado uns 5 minutos, olhando para o lugar onde ele tinha desaparecido, tentando processar o que tinha acabado de ver. Pensei se não tinha sido impressão minha, se o sol forte não tinha me feito ver coisa que não existia. Mas eu sabia que não era isso. Tinha visto aquela coisa claramente, em plena luz do dia, bem na minha frente. Peguei a enxada e fui até onde ele estava andando para ver se tinha deixado alguma marca. E tinha mesmo. Eram pegadas estranhas. Não eram de animal normal nem de pessoa. Eram maiores que pé humano, mas tinham uma forma esquisita, como se fosse uma mistura de pata com mão. E o mais estranho é que só tinha marca das patas traseiras, as que ele usava para andar. Os braços que arrastavam no chão não tinham deixado marca nenhuma. Voltei para casa meio perturbado, sem conseguir tirar aquela imagem da cabeça. Contei para o meu cunhado, que mora aqui perto, mas ele riu da minha cara, disse que eu estava vendo coisa. Disse que devia ser algum macaco que tinha descido da mata ou, quem sabe, um tamanduá que eu vi de longe e confundi. Mas depois daquele dia, comecei a perceber uma coisa muito estranha. Os 3 cachorros que eu tenho aqui no sítio, que sempre foram corajosos e saíam para caçar à noite, não quiseram mais sair depois do anoitecer. Eles ficavam inquietos na varanda, olhando em direção à plantação, mas não saíam de perto, de casa de jeito nenhum. Era como se eles soubessem que tinha alguma coisa perigosa lá no mato. Tentei levar eles comigo na plantação no dia seguinte, mas eles se recusaram a ir. Ficaram parados na metade do caminho, choramingando e tremendo, olhando para frente, como se vissem alguma coisa que eu não conseguia ver. Nunca vi os bichos com tanto medo assim. Era como se eles sentissem o cheiro daquela criatura e soubessem que não era algo natural. Voltei mais algumas vezes na plantação, sempre prestando atenção em qualquer movimento estranho, mas nunca mais vi aquela coisa. Encontrei mais algumas pegadas espalhadas, sempre no mesmo formato esquisito, mas nunca consegui ver ela de novo. É como se ela tivesse percebido que eu descobri ela e ficou mais esperta, mais escondida. Até hoje, quando vou para a plantação, fico com um frio na barriga.
E os cachorros continuam sem querer sair à noite. Às vezes, acordo de madrugada com eles rosnando baixinho na direção do mato, como se tivessem sentindo alguma coisa por ali. Será que aquela criatura ainda está rondando por aqui? Será que ela só sai quando tem certeza de que não tem ninguém olhando? Todo ano, na Sexta-feira da Paixão, eu subo o morro para visitar a capelinha antiga que tem lá no alto. É uma tradição que vem de família. Meu pai sempre fazia isso quando era vivo e eu continuei fazendo depois que ele morreu, há uns 5 anos já. A capela é bem pequena e simples, construída pelos primeiros moradores da região há mais de 100 anos. É toda de pedra, com uma cruz de madeira na frente e uns bancos toscos lá dentro. De lá de cima dá para ver a vila toda, e é um lugar muito bonito para orar e refletir sobre a vida. A trilha para o alto do morro não é das mais fáceis. Tem uns trechos bem íngremes e cheios de pedra solta. Mas eu conheço cada palmo do caminho, porque subo lá desde criança. Meu pai me levava quando eu tinha uns 10 anos. Dizia que era importante manter a tradição da família e honrar os que vieram antes da gente. Na época, eu reclamava porque era cansativo, mas hoje entendo o valor que isso tem. Naquela sexta-feira de abril, subi no final da tarde, como sempre faço. O dia estava bonito, meio nublado, mas não muito quente. Levei umas velas na mochila para acender na capela e fiquei lá até o sol se pôr, orando pelos meus familiares que já partiram, principalmente pelo meu pai e pela minha mãe, que morreu quando eu era adolescente. É um momento muito importante, para mim, de conexão com eles e com a nossa história. Quando o sol começou a se pôr, acendi as velas que tinha trazido, disse minhas orações e fiquei mais um tempo ali, só contemplando a vista e sentindo a paz do lugar. Quando resolvi descer, já estava bem escuro, mas isso nunca foi problema porque conheço a trilha de cor e tenho uma lanterna boa. Além do mais, gosto de descer no escuro porque dá para ver as luzes da vila lá embaixo. É muito bonito. Estava descendo, devagar, prestando atenção onde pisava porque algumas pedras ficam soltas e é fácil escorregar, quando olhei lá para baixo na direção da vila e vi uma coisa muito estranha. Tinha uma procissão subindo a trilha na minha direção. Eram muitas pessoas, eu diria umas 20 ou 30, todas vestidas de preto caminhando em fila indiana em completo silêncio. Cada uma carregava uma vela na mão, mas as velas estavam todas apagadas. Parei onde estava e fiquei observando, tentando entender o que estava acontecendo. Nunca tinha visto procissão subindo o morro àquela hora, e muito menos com velas apagadas. A procissão subia devagar, muito devagar, como se as pessoas tivessem dificuldade para caminhar. Não dava para ver os rostos direito por causa da escuridão, mas dava para perceber que eram pessoas de várias idades, homens e mulheres, até algumas crianças. O mais estranho é que eles não faziam barulho nenhum. Numa trilha de pedra como aquela, sempre tem barulho de passo, de galho quebrando quando alguém se apoia, de roupa roçando nos arbustos. Mas eles caminhavam em silêncio total, como se fossem fantasmas flutuando sobre o chão. E as velas apagadas eram muito esquisitas, porque quem faz procissão sempre carrega a vela acesa, é a coisa mais normal do mundo. Fiquei ali parado, meio hipnotizado, observando eles se aproximarem lentamente. Tinha alguma coisa muito errada naquela situação, mas eu não conseguia parar de olhar. Era como se tivesse uma força me obrigando a ficar ali, observando aquelas pessoas estranhas subindo o morro na minha direção. Quanto mais perto eles chegavam, mais eu sentia um frio estranho, como se a temperatura tivesse baixado de repente. Quando eles estavam a uns 50 metros de onde eu estava, consegui ver melhor as roupas que usavam. Eram todas pretas mesmo, mas pareciam muito antigas, como se fossem de outra época. As mulheres usavam vestidos compridos e véus na cabeça,
Os homens tinham ternos escuros e chapéus. Até as crianças estavam vestidas de um jeito muito formal e antiquado. Era como se fosse uma procissão de 100 anos atrás. Quando eles estavam chegando bem perto de onde eu estava, as luzes do meu celular piscaram algumas vezes. Olhei rapidinho para ver se tinha recebido mensagem ou se a bateria estava acabando. E quando levantei a cabeça para olhar de novo, a procissão tinha sumido completamente. Não tinha mais ninguém na trilha, só eu ali sozinho no meio do morro escuro. Fiquei parado uns minutos, olhando para todos os lados, tentando entender onde eles tinham ido. Não tinha como sumirem tão rápido assim, não tinha nenhum caminho alternativo por ali. Era impossível umas 30 pessoas simplesmente desaparecerem em questão de segundos. Comecei a me perguntar se eu tinha imaginado tudo aquilo. Desci o resto da trilha correndo, tropeçando nas pedras, com o coração batendo muito forte. Quando cheguei em casa, estava suando frio e tremendo. Mas quando fui abrir a porta de casa, tomei outro susto que me deixou ainda mais confuso. Tinha uma vela acesa ali, na soleira da porta, pingando umas gotas vermelhas no chão de cimento. Reconheci a vela na hora que vi. Era a vela do meu batismo, aquela que a gente guarda como lembrança da cerimônia. Estava guardada numa caixa no armário do quarto, embrulhada em papel de seda amarelado pelo tempo, junto com outras lembranças da minha infância. Como é que ela foi parar acesa na minha porta? E por que estava pingando sangue em vez de cera normal? Apaguei a vela rapidinho, com medo de que os vizinhos vissem e começassem a fazer perguntas. Entrei em casa e fui correndo verificar o armário do quarto. A caixa de lembranças estava lá no lugar de sempre, mas quando abri, estava vazia. A vela tinha sumido mesmo de dentro de casa. Como é que isso era possível? Guardei o que restou da vela numa gaveta e nunca contei para ninguém o que aconteceu naquela noite. Até hoje eu não consigo explicar. E toda sexta-feira da paixão, quando passa perto da hora que eu vi a procissão, fico com uma sensação estranha. Como se eles ainda estivessem lá no morro, caminhando em silêncio, carregando suas velas apagadas. Às vezes penso se não era uma procissão de almas que não encontraram paz, pessoas que morreram há muito tempo e ainda estão presas aqui, repetindo os mesmos gestos de quando eram vivas. O Zé era meu vizinho há mais de 15 anos, desde quando eu vim morar aqui na vila. Um cara simples, trabalhador, que cuidava sozinho de um sítio pequeno ali do lado da minha casa. Ele tinha uns 60 anos, era viúvo, não tinha filhos, então vivia meio isolado, mas sempre foi gente boa. A gente conversava por cima da cerca, ele sempre oferecia fruta do pomar dele, dava uma mão quando eu precisava de alguma coisa. Quando ele morreu, foi uma coisa muito triste e muito estranha ao mesmo tempo. Encontraram ele numa manhã de domingo na rede da varanda, com a cara roxa e os olhos esbugalhados, a língua meio para fora. Foi o carteiro que achou, porque o Zé sempre pegava a correspondência cedo e naquele dia não apareceu. O médico que veio disse que foi derrame, mas todo mundo ficou meio assustado com o jeito que ele estava. Parecia que ele tinha visto alguma coisa muito assustadora antes de morrer. Sabe, o rosto estava contorcido numa expressão de pavor. A família dele mora em outro estado e não queria ficar com o rancho. Como eu era o vizinho mais próximo e conhecia bem o Zé, ofereci para cuidar das coisas, pelo menos até eles decidirem o que fazer com a propriedade. Era uma responsabilidade que eu não queria muito, mas também não podia deixar a casa dele abandonada assim, porque sempre aparece gente querendo pegar alguma coisa. O lugar era simples, mas bem cuidado. O Zé sempre foi muito caprichoso com as coisas dele, tudo sempre no lugar certo, limpo e organizado. A casa tinha 2 quartos pequenos, uma sala e cozinha juntas, e uma varanda na frente onde ele ficava a maior parte do tempo, principalmente no final da tarde, balançando na rede e ouvindo rádio.
Resolvi dormir lá algumas noites para vigiar, porque aqui na nossa região, quando uma casa fica vazia, sempre aparece gente querendo entrar, mesmo que seja só para mexer nas coisas. Na primeira noite, dormi na cama dele mesmo, mas não consegui pregar o olho. Ficava pensando no Zé, em como ele tinha morrido ali, sozinho. Era muito estranho estar naquele quarto usando as coisas dele, como se eu estivesse invadindo a privacidade dele. A cama tinha cheiro dele ainda, aquele cheiro de sabonete barato e cigarro de palha que ele fumava. As roupas estavam todas no guarda-roupa, os sapatos enfileirados embaixo da cama. Era como se ele tivesse saído para fazer alguma coisa e fosse voltar a qualquer momento. Isso me deixava muito desconfortável, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Na segunda noite, resolvi dormir na rede da varanda, a mesma onde ele foi encontrado. Sei que pode parecer meio mórbido, mas era o lugar mais fresco da casa. E além do mais, eu queria parar de ter medo dessas coisas. A morte faz parte da vida, né? A rede era velha, feita de corda mesmo, daquelas antigas que duram décadas, mas ainda estava firme e confortável. O Zé tinha cuidado bem dela. Devia ser meia-noite quando senti a rede balançar suavemente, como se alguém tivesse se deitado do meu lado. Pensei que fosse o vento, mas não tinha nenhuma brisa naquela noite. O ar estava parado, quente, sem nenhum movimento. O balanço era muito constante, muito ritmado, como se uma pessoa tivesse se acomodado ali e tivesse tentando pegar no sono, fazendo aqueles movimentos naturais que a gente faz na rede. Fiquei quieto, prestando atenção, tentando entender de onde vinha aquele movimento. A rede continuava balançando devagar. E eu comecei a sentir realmente o peso de alguém ali do meu lado. Não era impressão, não. Eu sentia mesmo a rede afundando um pouco de um lado, como quando duas pessoas dormem juntas na mesma rede. Era exatamente a sensação que eu tinha quando era criança e dormia na rede com meu irmão. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, que eu estava nervoso por causa da situação e estava imaginando coisas. Mas aí comecei a sentir um cheiro forte, vindo do lado onde eu sentia o peso. Era cheiro de terra úmida, misturada com algo que estava estragando, como se alguém tivesse acabado de sair debaixo da terra depois de muito tempo enterrado. O cheiro foi ficando mais forte e o balanço da rede mais pronunciado. Era como se a pessoa do meu lado tivesse se mexendo mais, tentando se acomodar melhor. Comecei a suar frio, porque sabia que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali. Quando juntei coragem para abrir os olhos e olhar para o lado, quase morri, do susto. O Zé estava ali deitado do meu lado, com a cara roxa e os olhos estourados, exatamente do jeito que foi encontrado. A língua estava um pouco para fora, e ele me olhava com aqueles olhos esbugalhados, mas não falava nada. Só ficava ali, balançando na rede comigo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O rosto dele estava com a mesma expressão de pavor que eu tinha visto no dia que ele morreu. Saltei da rede tão rápido que quase caí no chão. Corri para dentro de casa com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Tranquei a porta da varanda e fiquei o resto da noite acordado na sala, sentado numa cadeira, tremendo de medo e suando frio. Quando amanheceu, olhei pela janela e a rede estava balançando sozinha, bem devagar, como se ainda tivesse alguém ali. Desde então, toda vez que passo perto daquela casa, ouço passos no forro, como se alguém estivesse andando lá em cima. São passos pesados, arrastados, como de uma pessoa que está com dificuldade para caminhar. E a rede continua balançando sozinha, principalmente de madrugada. O pessoal da vila já sabe e ninguém mais passa por ali à noite. Dizem que o Zé não consegue descansar em paz, que ele está preso naquele lugar onde morreu. Eu nunca mais dormi lá, claro. Contei tudo para os parentes dele, mas eles acharam que era impressão minha, coisa de quem fica muito tempo sozinho em casa de morto. A família acabou vendendo o rancho bem barato para uma pessoa de fora que não conhecia a história. Mas até onde sei, ninguém conseguiu morar lá direito.
Sempre acontece alguma coisa estranha que faz o pessoal ir embora depois de poucos meses. Será que o Zé vai ficar para sempre naquela rede, tentando entender o que aconteceu com ele? Às vezes penso se ele não está tentando me contar alguma coisa, se a morte dele não foi tão natural quanto o médico disse. Mas eu não tenho coragem de voltar lá para descobrir. Minha casa é bem simples, daquelas antigas de interior que tem janela de madeira com vidro. A trava da janela do quarto não funciona direito há anos, então de noite eu sempre encosto uma cadeira na frente, só por precaução mesmo, porque aqui é lugar tranquilo, mas nunca se sabe, né? Mas naquela madrugada de sábado, esqueci completamente de fazer isso. Tinha chegado cansado do trabalho e fui direto para a cama, sem nem pensar na segurança. Devia ser umas 3 horas da manhã quando acordei com umas batidas secas na janela do quarto. Toque, toque, toque. Bem devagar, como se a pessoa não quisesse fazer muito barulho para não acordar os vizinhos. Pensei que fosse o vento balançando algum galho da árvore que fica ali perto, mas as batidas eram muito certinhas, muito deliberadas, para ser coisa do tempo. Era como se alguém tivesse batendo com a ponta dos dedos, bem de leve, mas insistente. Fiquei deitado uns minutos, tentando ignorar e voltar a dormir. Mas as batidas continuaram. Sempre no mesmo ritmo, sempre na mesma intensidade. Comecei a ficar irritado, porque pensei que podia ser algum moleque fazendo travessura, coisa que às vezes acontece aqui na vila. Levantei da cama meio zonzo e fui até a janela, resmungando baixinho. Quando afastei a cortina, quase caí para trás do susto. Tinha uma mulher ali fora, parada bem na frente do vidro, me olhando fixamente. Ela usava um vestido branco comprido, meio amarelado nas bordas, como se fosse muito velho ou tivesse ficado guardado muito tempo. O tecido parecia pesado, daqueles antigos que as mulheres usavam antigamente. O cabelo era preto e comprido, caía, solto pelos ombros, mas estava meio bagunçado, como se ela tivesse andado muito ou passado por algum lugar com vento forte. Mas o que mais me chamou a atenção e me deu um arrepio gelado foram os olhos dela. Eram fundos demais, muito fundos, como se fossem 2 covas escuras no lugar dos olhos. Não conseguia ver a cor nem nada, só aquela escuridão profunda que parecia sugar a luz. Ela estava magra, muito magra, e a pele do rosto era esbranquiçada, quase transparente. Parecia que fazia muito tempo que ela não via o sol. Ficamos ali uns segundos, eu dentro de casa e ela do lado de fora, nos encarando através do vidro. Eu não conseguia me mexer, era como se meus pés tivessem grudado no chão. Aí ela abriu a boca bem devagar, mas não saiu som nenhum. Mesmo assim, eu ouvia claramente na minha cabeça, como se ela estivesse falando direto dentro dos meus pensamentos. Só preciso entrar para terminar o que comecei. A voz era baixa, meio rouca, como se ela não falasse há muito tempo, há anos até. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer nem para frente nem para trás. Era uma sensação horrível, como se o meu corpo não obedecesse mais à minha vontade. Ela repetiu a mesma frase mais 2 vezes, sempre sem mover os lábios, mas eu continuava ouvindo claramente dentro da cabeça. Só preciso entrar para terminar o que comecei. O jeito que ela falava era calmo demais, como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se ela tivesse todo o direito de entrar na minha casa. O que me assustou mais ainda é que ela não piscava. Ficou ali me olhando com aqueles buracos no lugar dos olhos, sem piscar uma vez sequer. E mesmo estando do lado de fora, eu senti um cheiro estranho vindo dela, como se fosse terra molhada misturada com flores murchas. Um cheiro doce, mas meio enjoativo, como de coisa que está apodrecendo. Consegui juntar forças e me afastar da janela. Corri para a sala com as pernas tremendo, peguei o telefone e liguei para o meu compadre que mora ali na rua de baixo. A mão estava tremendo tanto que errei o número 2 vezes. Quando consegui falar com ele, mal conseguia explicar direito o que estava.
acontecendo. Disse para ele vir correndo, que tinha uma mulher estranha na minha janela e eu estava com muito medo. Ele chegou uns 15 minutos depois com mais 2 vizinhos, o seu Antônio e o filho dele, todos com lanterna e até um facão. Contei tudo o que tinha acontecido e eles foram direto para fora de casa. Rodearam a casa toda. Procuraram atrás das árvores, mas não acharam ninguém. Disseram que não tinha marca de pé na terra, nada que indicasse que alguém tinha estado ali. Quando voltamos para o quarto para eu mostrar onde ela estava, a mulher tinha sumido mesmo. Não tinha mais ninguém lá fora, só a escuridão normal da madrugada. Mas na parede do quarto, bem ao lado da janela, tinha uma coisa escrita com carvão que não estava lá antes. Você me deve a porta aberta. A letra era meio tremida, como se fosse feita por alguém com a mão machucada ou muito nervosa. Os vizinhos ficaram sem entender nada. Disseram que eu devia ter sonhado, que às vezes o pessoal tem pesadelo muito real. Mas como é que eu ia sonhar com uma coisa escrita na parede? Como é que um sonho ia deixar marca física na minha casa? Tentei explicar, mas eles só balançavam a cabeça, meio sem acreditar. Depois que eles foram embora, tentei limpar a escrita com pano úmido, mas o carvão tinha penetrado fundo na tinta da parede. Precisei comprar tinta e pintar a parede inteira para conseguir cobrir completamente. Mas mesmo depois de pintada, às vezes quando a luz bate de um jeito diferente, tenho a impressão de que ainda consigo ver as letras por baixo da tinta nova, como se elas tivessem ficado marcadas para sempre ali. Depois daquela noite, toda vez que escuto qualquer barulho na janela, fico com um frio na barriga e o coração dispara. E sempre que passo por aquela parede, sinto um arrepio e olho rapidinho para ver se não tem nada escrito. Às vezes, acordo de madrugada com a sensação de que tem alguém me observando pela janela. Mas quando vou ver, não tem nada. Será que ela ainda está por aí, esperando eu baixar a guarda e esquecer de trancar direito? Será que ela ainda precisa entrar para terminar o que começou? Até hoje, eu não sei o que ela queria comigo, mas tenho certeza de que não foi sonho. Aqui na nossa região, é normal ver umas luzes estranhas de vez em quando, principalmente nos pastos à noite depois que chove. O pessoal mais velho sempre fala que são os fogos fatos, coisa do tempo dos antigos, gases que saem da terra e pegam fogo sozinhos. Minha avó sempre dizia para não se meter com essas luzes, porque trazem azar. Mas a luz que eu vi era completamente diferente de qualquer coisa que já tinha visto na vida. E olha que eu moro aqui há mais de 30 anos. Era uma terça-feira, à noite, e eu estava voltando da cidade de carro, tinha ido resolver umas coisas no banco, pagar umas contas que não dava para deixar para depois. O caminho para casa passa bem do lado do pasto grande que fica depois da Ponte Velha, aquela que o prefeito sempre promete reformar, mas nunca faz nada. É um trecho meio escuro, porque não tem poste por ali. Só a luz do carro mesmo para iluminar a estrada de terra. Quando estava chegando perto de casa, umas 8 da noite mais ou menos, vi uma luz azulada flutuando baixinho no pasto, uns 2 metros do chão. No começo pensei que fosse algum vizinho com lanterna, talvez procurando algum animal que tinha fugido, coisa que sempre acontece por aqui. Mas aí a luz começou a fazer umas curvas impossíveis, subindo e descendo, de um jeito que não fazia sentido nenhum, como se estivesse flutuando no ar mesmo, sem ter nada segurando. Parei o carro na beira da estrada e desliguei o motor para observar melhor. A luz dançava de um lado para o outro, fazendo movimentos bem suaves e circulares, como se fosse uma dança mesmo. Era meio hipnotizante, sabe? Ficava ali girando, subindo devagar, depois descendo, se movendo de um lado para o outro do pasto. A cor era de um azul bem claro, meio elétrico, e brilhava mais forte que qualquer lanterna que eu já vi.
Pensei em sair do carro para ver melhor, mas lembrei do que a Dona Maria sempre falava. Quem se mete com essas luzes acaba passando mal por dias. E não é que ela estava certa mesmo. No dia seguinte de manhã, o João, que mora ali perto da ponte, comentou na padaria que tinha tentado chegar perto da luz na noite anterior e acordou passando muito mal. Disse que estava com febre alta, umas dores estranhas pelo corpo todo, como se tivesse levado uma surra, e uma dor de cabeça terrível que não passava com remédio nenhum. Ficou de cama uns 4 dias. A mulher dele até chamou o médico. A mesma coisa aconteceu com mais 2 pessoas da vila que tentaram se aproximar da luz em noites diferentes. Mesmo assim, eu fiquei curioso demais para deixar para lá. Todo dia, quando voltava do trabalho, passava devagar por ali para ver se a luz estava lá. E estava mesmo, sempre no mesmo lugar, sempre dançando daquele jeito estranho, sempre sozinha, sempre fazendo aqueles movimentos que pareciam seguir uma música que só ela ouvia. Às vezes ficava mais brilhante, às vezes mais fraca, mas nunca parava de se mover. Uma sexta-feira, depois de umas 2 semanas vendo aquilo todo dia, resolvi que ia tentar entender o que era aquilo de uma vez por todas. Deixei o carro na estrada, peguei a lanterna do porta-luvas e comecei a caminhar devagar em direção ao pasto. O coração estava batendo forte porque eu sabia que estava fazendo uma besteira, mas a curiosidade era maior que o medo. A luz pareceu perceber que eu estava chegando, perto porque parou de dançar e ficou ali, parada no ar, como se estivesse me observando. Era uma sensação muito estranha, como se ela fosse inteligente, como se soubesse que eu estava ali. Quanto mais eu caminhava, mais brilhante ela ficava. Quando cheguei a uns 20 metros de distância, ela começou a se mover na minha direção, devagar no começo, depois mais rápido, como se tivesse vindo me encontrar. De repente, a luz parou bem na minha frente, a uns 2 metros de distância. O brilho era tão forte que eu mal conseguia enxergar qualquer outra coisa. Era como olhar diretamente para o sol, mas sem doer nos olhos. Senti uma tontura danada, as pernas ficaram bambas e comecei a suar frio. Tentei dar um passo para trás, mas não conseguia mexer as pernas. Era como se alguma força tivesse me prendido ali no lugar. A última coisa que lembro é de uma sensação de estar flutuando, como se a luz tivesse me puxado para cima e depois tudo ficou preto. Acordei quando o sol já estava nascendo, com os passarinhos cantando e o barulho distante de alguns carros passando na estrada. Estava completamente nu, deitado no meio da plantação de milho, longe de onde tinha desmaiado. Minha roupa estava jogada ali perto, mas toda rasgada, como se alguém tivesse cortado com uma faca. A lanterna tinha sumido completamente, nunca mais achei. Levantei meio tonto e confuso, tentando entender como tinha ido parar ali. Quando cheguei em casa e fui tomar banho, descobri umas marcas estranhas nas minhas costas que me assustaram muito. Eram tipo queimaduras, formando círculos perfeitos, como se alguém tivesse encostado algo muito quente na minha pele. Não doía, mas estava bem vermelho e inchado. Passei uma pomada que tinha aqui em casa, mas as marcas demoraram mais de 1 mês para cicatrizar completamente. Até hoje tenho as cicatrizes, parecem tatuagens redondas. A luz nunca mais apareceu naquele pasto depois daquela noite. Passei meses observando, esperando ela voltar, mas nada. É como se ela tivesse conseguido o que queria e foi embora. Mas eu nunca mais consegui dormir direito depois disso. Toda noite fico pensando no que aconteceu, tentando entender. Às vezes, acordo no meio da madrugada com a sensação de que tem alguém me observando, mas quando olho ao redor, não tem ninguém. E sempre que vejo qualquer luz estranha no céu, meu corpo todo fica tenso e eu sinto aquelas marcas nas costas formigando. Eu estava na sala assistindo um filme qualquer na televisão, quando escutei aquele grito que me gelou por dentro.
Nossa, que grito esquisito, cara. Era fino, desesperado mesmo, como se fosse uma mulher pedindo socorro desesperadamente. Aqui onde eu moro é bem quieto, sabe? É uma vila pequena, tem mais galinha que gente andando na rua durante o dia. A minha casa fica bem de frente para a rua principal, que nem asfalto tem, é só terra batida mesmo. Quando chove, fica um barro danado, mas naquele dia estava seco, poeirento até. O pessoal sempre reclama da poeira que levanta quando passa carro, mas a prefeitura nunca faz nada para melhorar. O grito veio lá de fora e me arrepiou todo, dos pés à cabeça. Parecia que a pessoa estava sendo arrastada, entende? Não era um grito normal, daqueles que a gente ouve quando alguém se machuca ou toma um susto. Era daqueles que você ouve e sabe na hora que tem coisa muito errada acontecendo. Levantei rapidinho do sofá, derrubei até o copo d'água que estava na mesinha e corri até a janela da frente. Lá fora estava uma escuridão total. Nem lua tinha naquela noite. Só conseguia ver uns pedaços da rua por causa da luz amarelada, do poste que fica ali na esquina. Mas mesmo assim, não dava para enxergar direito. Era como olhar para dentro de um buraco preto. O grito continuou por mais uns segundos, cada vez mais desesperado. E depois parou de uma vez só. O silêncio que veio depois foi ainda mais assustador que o próprio grito. Fiquei ali parado, colado na janela, prestando atenção em qualquer barulhinho. Mas só ouvia o vento balançando as folhas das árvores e o som distante da televisão que tinha ficado ligada na sala. Pensei comigo, não pode deixar isso para lá não. Se tem alguém precisando de ajuda, eu tenho que ir ver. Peguei a lanterna, que fica sempre aqui na gaveta da cozinha, aquela grande e pesada, e saí correndo para a rua. O portão fez aquele barulho de sempre, meio enferrujado, e eu nem me importei em fechar direito. Fiquei gritando na rua. Oi, tem alguém aí? Aconteceu alguma coisa? Precisa de ajuda? Minha voz ecoava um pouco porque aqui tem bastante árvore ao redor, mas ninguém respondeu. Andei para um lado e para o outro, iluminando os cantos atrás das árvores, olhando se tinha alguém caído ou escondido. A luz da lanterna não é das melhores, meio amarelada e fraca, mas dava para ver que não tinha ninguém por ali. O que mais me intrigou é que os cachorros da vizinhança estavam todos quietos. E isso é muito estranho, porque aqui sempre tem cachorro fazendo barulho, principalmente quando escuta um grito ou movimento na rua. Quando iluminei o chão da rua bem, na frente da minha casa, foi que eu vi uma coisa muito estranha que me deixou com aquele frio na barriga. Tinha umas marcas na terra seca, como se fosse unha mesmo, arranhado. Eram várias marquinhas compridas, todas juntas, como se a pessoa tivesse se debatido ali, tentando se agarrar no chão, tentando resistir a alguma coisa. As marcas iam numa direção só, como se alguém tivesse sido arrastado mesmo. Fiquei abaixado ali, examinando melhor com a lanterna, e vi que tinha até uns fiapos de tecido grudados em umas pedrinhas. Levantei e continuei procurando, gritando de vez em quando para ver se alguém respondia. Caminhei até a esquina, depois voltei. Olhei atrás das casas dos vizinhos, mas nada. Fiquei uns 15 minutos ali, andando de um lado para o outro, iluminando tudo. Mas o silêncio continuava pesado, daqueles que dá uma sensação ruim, como se alguma coisa muito errada tivesse acontecido ali há poucos minutos. Até pensei em bater na casa do seu João, que mora ali na frente, mas vi que estava tudo apagado e não queria acordar o coitado à toa. Voltei para dentro meio confuso e preocupado. Tranquei bem a porta, até coloquei a cadeira encostada, coisa que eu quase nunca faço. Fui direto para o quarto porque estava cansado e queria esquecer aquilo tudo, mas também porque estava com medo de ficar acordado pensando no que poderia ter acontecido. Mas quando acendi a luz do quarto, quase caí para trás do susto. Tinha barro fresco bem no meio da minha cama, em cima do lençol branco que eu tinha acabado de trocar naquela manhã. Era aquela terra vermelha da rua, ainda úmida,
como se alguém tivesse entrado ali com o pé molhado e pisado em cima da cama. E ali do lado, bem no travesseiro, tinha uma mecha de cabelo comprido e preto. Cara, eu sou careca há mais de 10 anos, desde que comecei a ficar calvo cedo. Moro sozinho aqui há muito tempo, não recebo visita de ninguém, muito menos de mulher. Aquele cabelo não era meu, com certeza absoluta. Peguei ele com cuidado, estava meio grudento e com um cheiro estranho que eu nunca senti antes na vida. Era como se fosse terra molhada misturada com algo doce, mas azedo ao mesmo tempo. Como fruta passada misturada com terra de cemitério. Dormi. Na sala naquela noite, no sofá mesmo, com a televisão ligada e a luz acesa, porque não conseguia nem entrar no quarto direito. Fiquei olhando para a porta do quarto a noite toda, com medo de ver alguma coisa saindo de lá. No dia seguinte, lavei tudo. Troquei os lençóis, lavei o colchão, mas aquele cheiro demorou uns 3 dias para sair completamente do quarto. Perguntei para os vizinhos se tinham escutado alguma coisa durante a noite, mas todo mundo disse que tinham dormido normal. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu naquela noite. As marcas no chão, o barro na cama, o cabelo, essas coisas eu não inventei não. E de vez em quando está muito silencioso de noite, eu ainda escuto aquele grito na minha cabeça.